Olá, estamos de volta para mais uma aula aqui no nossa Matemática da Aprovação. Eu sou o professor Marco Alexandre e nesta videoaula nós vamos falar de mais uma das habilidades da nova BNCC. Vamos falar sobre as porcentagens e a habilidade que ela propõe em desenvolver em cada aluno é esta aqui: resolver e elaborar problemas envolvendo cálculos de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias digitais. Esta é a aula de número 1 envolvendo este conteúdo. Então, a partir de agora, nos acompanhe. Vamos começar? Porcentagens são chamadas também de razão centesimal ou de percentual. As porcentagens costumam ser indicadas pelo símbolo, este símbolo aqui, tá certo? Então, por exemplo, 1%, o que significa? É a razão ou a divisão de 1 por 100. 1%, divisão por 100, tá certo? Só que 1% também eu posso representar na sua forma decimal. Eu dividindo 1 por 100, eu obtenho 1 centésimo, que eu posso escrever desta forma aqui também. Tá certo? Então, quem representa 30%? É o dividir 30 por 100. E a sua representação decimal vai ser 0,30 ou 30 centésimos. Tá certo? Então, letra C, 84%. É 84 dividido por 100. E a sua representação decimal será 84 centésimos. Então, 4% é o dividir 4 por 100. E a sua representação decimal é 4 centésimos. E 55%, muda alguma coisa? Não, é 55 dividido por 100. E a sua representação decimal é 55 centésimos. Ok? Então, vamos em frente. Como se calcula uma porcentagem? Então, se eu digo 20% de 30, nós podemos escrever da seguinte maneira: 20 por 100 vezes 30. Então, eu tenho uma multiplicação envolvendo duas frações. Então, 20 vezes 30 é 600. 100 vezes 1 é 100. Na multiplicação de fração, multiplica-se numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 600 dividido por 100 é igual a 6. Então, 20% de 30 vale 6. Ok? Então, a letra B, nós temos agora 10% de 50. Então, 10 dividido por 100 vezes 50. Nós temos de novo a multiplicação entre frações. Vamos multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 10 vezes 50 é 500, 100 vezes 1 é 100, dividindo 500 por 100 é igual a 5. Então, 10% de 50 vale 5. Tá certo? Então, como ficará a letra C? 40% de 250. Então, eu posso escrever 40 dividido por 100 vezes 250. Nós também podemos utilizar a simplificação para facilitar os cálculos. Então, repare, eu tenho a multiplicação de 40 vezes 250 dividido por 100. Eu posso cortar um zero do numerador com o zero do denominador. O zero de 250 pelo outro zero do 100. Então, vai ficar 4
vezes 25. 4 vezes 25 é igual a 100. Então, 40% de 250 vale 100. Tá certo? Então, letra D. 2,5% de 70. Então, é 2,5 por 100 vezes 70. Nesse caso, podemos simplificar o zero do 70 pelo 1 dos 0 do 100. Então, vai ficar 2,5 vezes 7 é igual a 17,5, dividido por 10. Quando a gente divide qualquer número por 10, basta correr a vírgula uma casa para a esquerda. Então, vai ficar 1,75. Então, 2,5% de 70 é 1,75. Tá certo? E na letra E, 5,5% de 40. Então, é 5,5 dividido por 100 vezes 40. Posso simplificar um zero do 40 por um zero do 100. Então, vai ficar 5,5 vezes 4 dividido por 10. 5,5 vezes 4 é igual a 22. 22 dividido por 10 vale 2,2. Então, 5,5% de 40 vale 2,2. Ok? Então, vamos em frente. Qual é a melhor representação de 75%? Bem, quando a gente escreve 75%, é a mesma coisa que escrever 75 sobre 100. Eu posso simplificar todos os 2 por 5. Posso simplificar também todos os 2 por 25. 75 dividido por 25 é igual a 3. E 100 dividido por 25 é igual a 4. Então, 75% é a mesma coisa que 3/4 de alguma coisa. Então, se eu digo 75% de 20, é a mesma coisa que 3/4 de 20. Então, a representação de 3/4 está pela letra C. Estou dividindo o todo em 4 partes iguais e pintando 3 partes dela. Tá certo? Então, por exemplo, na letra A, eu pintei um quadradinho de 5. Então, eu posso dizer que é 1 de 5. Se eu quero saber em porcentagem o que representa 1/5, basta que eu iguale o denominador igual a 100. Então, qual é o número que eu devo multiplicar o denominador, que é 5, para obter 100? Eu tenho que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 20, porque 5 vezes 20 é igual a 100. E 1 vezes 20 é igual a 20. Então, 20 dividido por 100 é a mesma coisa que 20%. Então, esta representação é a mesma coisa que 20%. Ok? Então, a letra B. De 2 quadradinhos, eu pintei 1. Então, a fração é 1 sobre 2. Para eu representar em porcentagem, o denominador tem que ser igual a 100. Então, eu devo multiplicar tanto o numerador e o denominador por que número? Devemos multiplicar por 50, porque 2 vezes 50 é 100. E 1 vezes 50 é 50. Então, 50 sobre 100 é a mesma coisa que 50%. Tá certo? Então, toda vez que eu representar a metade de alguma coisa, essa metade representa 50%. Então, se numa sala tem 10 alunos e eu
pegar 5 desses alunos, eu peguei metade. Então, metade representa 50%. Tá certo? Então, a letra D. Quantos quadradinhos tem aqui? Tem 5. E desses 5 foram pintados 2. Então, é 2 quintos. Já vimos que para igualar o denominador 100, basta multiplicar os 2 por 20. 2 vezes 20 é 40. 5 vezes 20 é 100. 40 dividido por 100 é a mesma coisa que 40%. E na letra E, de 4 quadradinhos, foi pintado apenas um. Então, 1/4. Então, qual deve ser o número que eu multiplico 4 para obter 100? É o número 25. Então, 1 vezes 25, 25. 4 vezes 25 é 100. Então, 25 sobre 100 representa 25%. Tá certo? Então, vamos em frente. Na segunda questão, diz o seguinte: o salário de Matias é de R$ 4.800. Ele utiliza 65% desse salário para pagar suas despesas mensais. Qual é este valor em reais? Então, 4.800 é o valor do seu salário. E ele quer que ele vai utilizar 65% desse total. Então, temos que calcular 65% de 4.800. Então, 65% é a mesma coisa que 65 dividido por 100, vezes 4.800. Então, eu posso simplificar 2 zeros de 4.800 com os 2 zeros do 100. Então, vamos multiplicar 65 vezes 48. 65 vezes 48 é igual a R$ 3.120. Então, Matias utiliza R$ 3.120 para pagar suas despesas mensais. Então, a alternativa correta é a letra C. Tá certo? Então, vamos a mais uma questão. Na terceira, uma loja está vendendo uma bolsa no valor de R$ 240. Para pagamento à vista, o cliente tem um desconto de 15%. Um cliente que opte por pagar à vista esta bolsa irá pagar um valor em reais de quanto? Tá certo? Então, assim, a bolsa custa 240, mas quem pagar à vista tem um desconto de 15%. Então, o primeiro passo é determinar quanto equivale 15% de 240. Tá certo? Então, 15% de 240 é 15 dividido por 100 vezes 240. Então, podemos simplificar um zero do 240 com o zero do 100. Vamos multiplicar 15 vezes 24 e dividir por 10. 15 vezes 24 dá 360. Dividido por 10 dá 36. Então, 15% de 240 é 36. Este é o valor do desconto que o cliente vai obter se pagar essa bolsa à vista. Então, qual é o valor da bolsa? É 240. Mas ele vai ter um desconto para pagar à vista de R$ 36. Então, o valor que ele irá pagar à vista pela bolsa é 204. Então, a alternativa correta, letra E. O cliente pagará R$ 204. Tá certo? Então, vamos a mais uma questão. Na quarta questão, o preço do botijão de gás hoje é de R$ 85. Mas amanhã o preço desse botijão sofrerá um reajuste de 12%.
qual será o novo preço do botijão de gás? Então, o que é que nós temos que fazer primeiro? Determinar qual será o valor desse aumento em reais. Quanto ele irá subir? Então, o preço hoje é 85, mas amanhã ele sofrerá um aumento de 12%. Então, temos que calcular 12% de 85. Então, 12 dividido por 100 vezes 85. 12 vezes 85 dividido por 100. Multiplicando 12 vezes 85, vamos encontrar 1020, que dividido por 100, basta correr duas casas para a esquerda, é igual a R$ 10,20. Esse é o valor que será acrescentado ao preço do botijão hoje. Hoje ele custa 85, mas ele vai ter um reajuste de 12%, que vale R$ 10,20. Então, vamos acrescentar a 85, R$ 10,20. Então, somando 85 mais R$ 10,20, R$ 95,20. Esse é o preço que vai custar o botijão a partir de amanhã. Então, a alternativa correta, letra A. Tá ok? Então, vamos a mais uma. Lúcia acertou 32 das 50 questões da prova de português no vestibular. Quantos por cento dessa prova ela acertou? Bem, nós sabemos que o total de questões de português foi 50, certo? Dessas 50 questões, ela acertou 32, tá ok? Então, uma das formas de nós resolver essa questão, basta você fazer a razão de 32 por 50, tá? Do total de 50, ela acertou 32. Como o denominador é 50, e eu quero achar em percentual qual foi a porcentagem que ela acertou, basta multiplicar os 2 por 2, porque 50 vezes 2 é igual a 100. Então, 32 vezes 2, 64. 50 vezes 2 é 100. Então, 64 dividido por 100 é a mesma coisa que 64%. Então, a alternativa correta, letra C. Tá certo? Essa questão foi fácil, né? Então, vamos a mais uma. Mário gostava de colecionar bolinhas de gude. No mês de janeiro, ele tinha 250 bolinhas de gude. E em março, esse número passou para 300. Qual foi o percentual de aumento? Tá certo? Então, repare. No mês de janeiro, ele só tinha 250 bolinhas. Já no mês de março, ele já tinha 300 bolinhas. Então, de quanto foi esse aumento? Então, basta calcular a diferença entre 300 e 250, que vale 50. Então, foi acrescentado a ele 50 bolinhas de gude. Então, nós vamos determinar qual é o percentual de aumento em cima de que valor? Do valor inicial do que ele tinha. Ele tinha 250 bolinhas. Então, 250 bolinhas equivale a 100%. Tá certo? Então, 50 bolinhas, foi o que ele ganhou, equivale a quantos por cento? A X%. Então, basta fazermos uma regra de 3 simples. Então, 250 dividido por 50 é igual a 100 dividido por x. Temos a igualdade entre duas frações, então temos uma proporção. 250 vezes x é igual a 50 vezes 100. Então, 250 vezes x é igual a 50 vezes 100. Passando 250 para o segundo membro, vamos ficar com x é igual a 50 vezes 100 dividido por 250.
Então, 50 vezes 100 é 5.000, dividido por 250, nós vamos encontrar 20%. Então, Mário aumentou a quantidade de bolinhas em 20%. Então, a alternativa correta, letra B. Ok? Assim chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!